Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. Estou aqui com a Mariana. A Mariana fez graduação, mestrado, doutorado em filosofia pura, pela Universidade Federal de Minas Gerais. Vou bater um papo com ela hoje, especificamente sobre a pesquisa do doutorado. Como vai, Mariana? Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo tranquilo? Tudo em paz. Aqui, nós estamos gravando numa sexta-feira, à tarde. Sexta-feira é muito bom. Daqui a pouco eu vou tomar um chopinho, fim de tarde ali. Vou nadar um pouquinho, aproveitar o calor. Mariana, qual foi mesmo o objeto do seu estudo no doutorado? Olha, essa pesquisa, né, que eu fiz no doutorado até é bem recente, terminei ano passado, né? A proposta dela era confrontar, tipo assim, articular, né? Colocar dois autores da antiguidade, de momentos históricos distintos da antiguidade, né? Um do período ali do século III antes de Cristo, que é o Crisipo, confrontar ele com o Sêneca, que é um autor, né, também estoico, do período ali já do século I depois de Cristo. Sêneca teria sido ali mais ou menos quase que contemporâneo de Cristo, né, embora tenha falecido com 65 anos, ou seja, morreu um pouco depois de Cristo, embora a data de nascimento dele a gente hoje em dia não sabe determinar, mas seria próximo do nascimento de Cristo. Então, confrontar, né, o pensamento, a perspectiva, a filosofia desses dois autores com relação ao tema do tempo, que é um tema muito importante para a filosofia de um modo geral, né? Para a filosofia antiga, bastante, né? Porque na esteira do tema do tempo tem o tema do movimento, que é fundamental para a gente entender filosofia antiga, mas também para a filosofia ocidental como um todo, e eu acho que eu arriscaria aqui a dizer que para todas as filosofias, não só a filosofia ocidental, o tema do tempo ele é sempre desafiador, sempre enigmático, sempre muito difícil para a gente, né? Porque a gente intui ele na vida prática, na vida cotidiana, mas quando a gente vai tentar explicar, como diria Santo Agostinho, é um desafio sem tamanho. Então, é um tema muito importante e muito instigante, eu acho, né? Então, a proposta do estudo era essa, era entender como esses dois autores tão diferentes, embora eles sejam representantes de um mesmo movimento intelectual, que é o estoicismo, como que eles estão ali dialogando, como que eles estão pensando essa questão, ainda que eles estejam em momentos históricos diferentes, né? Então, separados quase que por 2, 3 séculos ali, escrevendo em línguas diferentes, o Crisipo escrevendo em grego, o Sêneca em latim. Então, eles têm muitas particularidades, né, no modo de compreender o problema do tempo. Mas, apesar de todas essas diferenças, eu estou tentando colocar eles para conversarem, né, para dialogarem, para ver o que eles têm para trocarem, para a gente entender como que essas duas concepções vão enriquecendo a concepção estoica como um todo, né? Porque a gente fala de uma noção de tempo estoica, mas a verdade é que o estoicismo durou 5 séculos. Então, os diversos representantes estoicos, né, que existiram deram contribuições únicas, particulares para essa teoria do tempo estoica. Se é que a gente pode falar de uma teoria do tempo estoica ou de várias noções, né, de tempo dentro do estoicismo. Então, a proposta do estudo era essa, é um tema difícil, um tema instigante, como eu disse, mas que, no fundo, a intenção é simples, né? É comparar, confrontar a perspectiva de dois autores diferentes sobre esse assunto. O Sêneca provavelmente deve ter lido o Crisipo. Então, é interessante essa sua questão, porque isso é algo que a gente não tem como ter certeza, a gente não tem nenhuma citação direta do Sêneca sobre algum texto do Crisipo, né? Não que eu tenha encontrado, pode ser que tenha me escapado em todo esse momento da pesquisa, mas não que eu tenha encontrado, e também não me deparei com nenhum texto, nenhum trabalho de ninguém que tenha encontrado alguma citação direta nesse sentido do Sêneca a essa teoria do tempo do Crisipo. Porém, como ambos estão falando do tempo, e muitas vezes eles passam por lugares comuns, a gente pode conjecturar, né? A gente pode pensar essas possibilidades, se eles estão dialogando ou não. Foi exatamente isso que eu tentei fazer na tese, né? Já que não tinha não existia um testemunho claro nesse sentido, né? Se realmente o Sêneca leu o Crisipo, né? Ele não cita diretamente o Crisipo, mas tentar especular isso, tentar pensar em que medida que elas dialogam as concepções dos dois, né? Ô, Mariana, uma vez, eu sou engenheiro civil, o pessoal que acompanha o meu canal sabe. E eu resolvi com a minha esposa, com a minha mulher, a gente resolveu se matricular numa disciplina, em algumas disciplinas isoladas de um curso de uma faculdade teológica.
A gente resolveu, a gente não está fazendo nada, vamos lá. E tinha um professor, qual que era a disciplina, hein? Não sei se era apologética. E não sei porquê, no meio da aula, eu falei com ele assim, mestre, o tempo existe? Não tinha nada a ver com o que ele estava falando. Ele parou, ficou olhando para mim, assim, alguns segundos, sabe? Aí falou assim, eu falei, mestre, por que você deu essa paradinha? Não, é que eu pensei que você estava com alguma pegadinha. Mas essa pergunta aí não tem nada de pegadinha. Essa pergunta aí é que esses mesmos filósofos colocaram, né? Se a gente pode exatamente determinar a existência do tempo, se a gente pode falar de um tempo presente, né? Todas essas são as questões que são o emaranhado da problemática dessa questão filosófica do tempo. Então, parece uma pegadinha, mas não tem nada de pegadinha. Não, foi uma pergunta filosófica com toda a simplicidade que a filosofia nos cobra, né? Mas eu ia complicar um pouquinho mais. Ele era meu amigo, então a gente se permitia uma certa brincadeira. Eu ia falar para ele, não, eu só queria que você falasse sobre a curvatura do tempo e espaço. do Einstein. Isso é coisa pequena, né? Coisa pequena. Coisinha à toa. Eu falei para ele assim, a gente vai ter que conversar com o Giordano Bruno. Só com ele, mais alguns, né? Mais alguns. Mas, Mariana, muito legal, viu? Assim, foi para dar uma descontraída mesmo, porque eu achei muito interessante a sua pesquisa, extremamente relevante e deve ter uma certa densidade, né? Deve ter uma certa dificuldade. É muito comum o pessoal que está concluindo doutorado dá vontade de desistir. Aconteceu com você no meio do caminho? Eu falei, não aguento mais, eu vou parar. Aconteceu. É que a gente se perde muitas vezes, né? Quando a gente está fazendo doutorado. A gente se encontra e se perde muitas vezes, né? Tem hora que você já caminhou muito e aí você adentrou tanto em pequenas partes da pesquisa, assim, que você esqueceu até o início, por que você veio parar naquele lugar. Então, assim, né, tipo, o que eu estou fazendo aqui agora? Exatamente isso. E tem momentos que vai batendo angústia, porque, assim, a gente primeiro, às vezes, chega com uma ideia megalomaníaca, né? Tipo assim, eu quero fazer uma coisa muito grandiosa. Porém, na prática, existe um tempo determinado, né, para a gente fazer aquela pesquisa. Nem sempre a gente consegue encaixar tudo o que a gente quer fazer naquele tempo determinado, né? Que você não pode passar tanto, né? Por uma série de razões, assim. Mariana, então é complicado. É bom que a gente tome um banho de humildade. É legal isso, sabe? A gente toma, assim, toma posse da verdadeira dimensão do que é filosofar, que é uma busca permanente de sabedoria e a gente vai correr atrás dela a vida inteira. É verdade. Então, isso que você está falando aí foi uma coisa que foi cair na minha ficha aos poucos, entende? Que eu fiquei pensando assim, poxa, é só praticamente o primeiro trabalho que eu estou fazendo na minha vida, né? Tem que... É isso que você falou, essa coisa da humildade é muito importante, né? A gente alcançar isso, porque a gente fala de humildade, mas também nesse sentido, sabe, intelectual mesmo, de pôr os pés no chão e falar, poxa, não, é devagar, né? Então, assim, esse é o primeiro trabalho que eu estou fazendo, tem que ir devagar, tem que ir aos poucos, tem que se voltar para a simplicidade da questão filosófica também, que às vezes a gente mergulha muito no emaranhado muito técnico, né? Porque ainda mais a filosofia antiga, que demanda todo esse aparato técnico de você saber ler o grego, então o latim, e tem uma série de questões, né, técnicas também envolvidas com isso, ferramentas filológicas e tal. Mas não, é uma questão filosófica da vida cotidiana, o tempo. Isso que a gente está vivenciando aqui agora, eu e você numa entrevista. O tempo está passando, a gente tem mais ou menos um tempo para falar de um assunto. Então é isso, a questão filosófica é sobre isso, entende? Mas, de vez em quando, a gente se perde, né? Então é bom a gente pôr o pé no chão e se lembrar que é algo singelo, na verdade, mais do que a gente pensa, né? Legal. Ô, Mariana, o Crisipo e o Sêneca, eles tinham como ponto fundamental, como foco nas suas pesquisas, no pensamento dos dois, a questão do tempo? Então, é uma questão bem interessante que você está me colocando. Porque, assim, eu fui percebendo os ecos do tema do tempo no texto do Sêneca, porque foi o Sêneca que eu estudei primeiro. Eu fiz meu mestrado sobre Sêneca. E não era sobre a questão do tempo, era sobre ética, sobre a questão da virtude da coragem, de como que a coragem ou força de alma era uma virtude muito fundamental para a filosofia do Sêneca como um autor romano que ele era, né? Então, essa coisa da força psicológica, né? De você ter uma força de alma para dar conta das adversidades da vida, né? Para o Sêneca isso é muito fundamental. Mas aí eu fui vendo pelas beiradas, ou seja, pelo entorno do problema da ética, que o tempo estava circundando o tempo inteiro a filosofia dele. Primeiro, nesse tema que eu trabalhei, nessa questão
da coragem, porque toda vez que ele falava, que ele recomendava a coragem, né, como uma força, um fortalecimento psicológico para a gente dar conta da vida, ele sempre falava e contrapunha isso à paixão do medo. E os estoicos têm toda uma preocupação com a questão das paixões, né? Eles têm várias teorias, né, sobre o problema das paixões. Alguns têm uma posição até mais radical nesse sentido de que as paixões têm que ser extirpadas, né? Porque as paixões seriam um raciocínio mal formado. Mas eles estão falando de paixão num sentido assim muito profundo, de uma coisa que quase que a gente está quase ressentido, né? Então não é simplesmente uma emoção cotidiana, tipo você ficar alegre porque você vê uma paisagem, não é exatamente isso. Estão falando de paixão como aquilo que nos toma e é um raciocínio mal formado. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Quando você tem medo de alguma coisa, um medo desnecessário, você está com medo de alguma coisa que não necessariamente vai acontecer. Por exemplo, eu venho para uma entrevista ou para uma conferência morrendo de medo da pergunta que pode surgir. Pode ser que a pergunta nem vai me desarmar, nem vai me constranger, que eu vou saber responder tudo bem, né? De forma super tranquila. Então, o Sêneca falava muito disso, do temor e de outras paixões. E aí eu fui vendo que todas as paixões, que para eles eram negativas, as que eram negativas, no caso, elas tinham relação com o tempo. Então, por exemplo, o próprio temor é uma antecipação de um mal. Você está antecipando, está trazendo antes da hora, né, um sofrimento que não tem necessidade de você ter. Você não tem necessidade de sofrer aquilo. Então, fui percebendo isso primeiro pelo tema das paixões. E depois eu comecei a perceber com mais intensidade, com mais vivacidade, que ele era um autor que estava realmente preocupado em trabalhar a questão da existência, da condição humana. Tanto que tem até um autor português, já mais antigo, que ele escreveu um artigo que chama Sêneca, o filósofo da condição humana. Então, o que isso quer dizer? Quando o Sêneca está falando da condição humana, ele está falando da existência, de tudo que determina a nossa existência como seres humanos. Vou dar um exemplo. O fato de nós sermos finitos. Né? Todos nós teremos que enfrentar a finitude, a morte. Não sem razão para o Sêneca, a questão da morte é extremamente fundamental. Ele vai falar disso quase que o tempo inteiro. Às vezes ele parece até mórbido, de tanto que ele fala da morte. Né? Então ele tem exercícios espirituais para a gente pensar na morte como algo que é natural da vida, é um processo da vida. Não tem necessidade de você ficar sofrendo, temendo isso por antecipação. Pelo contrário, você tem que ir se fortalecendo e quando vier, é um processo da vida. Então, no Sêneca, esse tema do tempo, não existe um tratado que ele vai falar assim, agora eu vou entender o que é o conceito de tempo. Não, não é esse o interesse dele. É sempre um interesse para se refletir na existência, na vida humana. Então, ele vai pensar o tempo como um modo de pensar a existência, um modo de pensar a condição humana. Seja as fases da vida, por exemplo, a juventude, a velhice, a morte. Ele está sempre pensando nisso, no tempo como um reflexo da existência humana. Né? Mas eu só fui entender isso depois da pesquisa toda. Né? Então, assim, no início, a minha intuição era no sentido de perceber e pensando e captando essas pequenas nuances que ele ia deixando no caminho. Né? Como eu estou dizendo, ele não tem um livro que fala, vamos tratar do tempo, não é isso. Ele está sempre preocupado em como a gente pode se orientar na nossa vida, né, da melhor forma possível. Então, para isso, a gente tem que compreender o que é a existência, o que é ela, as suas fases, como que ela se constitui, como a gente deve se portar em relação a isso. Mariana, desculpe, me corrija se eu estiver errado no que eu vou falar. A impressão que eu tive que ao longo da tua trajetória no doutorado, você saiu fazendo arqueologia atrás de pequenas pepitas de ouro que seria o tempo, dentro da obra, do pensamento do Sêneca, e que estavam dispersas, esparramadas. Exato. Você te deu muito trabalho fazer essa garimpagem? Deu um pouco de trabalho, sim, porque o que acontece? Não era suficiente eu ir lá e pesquisar só onde aparecia o termo tempo. Por causa disso que eu estou te falando. Ele não faz uma análise rigorosa, ele não é o Sêneca, ele é um filósofo muito da vida humana, entende? Ele não é um teórico que fica só estudando um assunto conceitualmente. Se a gente entender o que foi a vida dele, ele foi tutor do Nero, depois ele foi um homem público muito importante na história de Roma, né? Sempre ele aconselhando o Nero até o ponto que ele tem que se retirar, porque ele já estava com medo de tudo que tinha acontecido na política lá de Roma. Então ele se retira e vive sempre aquela tensão, naquela angústia, né? Até ele ter que ele vira a promover a morte voluntária, né, como ele chamava dele mesmo, ou seja, dele se matar, né, por conta de todo aquele contexto, né, nos detalhes da morte dele. Mas, assim, o que eu queria dizer é que ele foi um homem público, com muitas preocupações. Ele não era um filósofo de gabinete, nesse sentido, entende? Ele não era alguém que estava ali apenas estudando. Não, a vida dele era escrever filosofia quando ele tinha um tempo. Então, muitos livros dele, ele fala disso.
da importância de você ter o tempo para refletir, porque ele não tinha esse tempo. Ele estava o tempo inteiro envolvido com os negócios públicos, entende? Então, assim, é alguém que está extremamente preocupado com o viés da filosofia que seja prático também. Acho que a gente entende ele melhor se a gente olhar por esse viés, né? Então, assim, na obra dele não tem um tratado sobre o tempo, tem muitas questões sobre a existência humana, e aí eu tinha que pensar isso, e capturando ali, e colhendo, que é isso que você falou. Né? Aonde que ocorre aqui uma passagem que ele está fazendo uma reflexão sobre o tempo? Às vezes não de forma direta, mas de forma indireta. Às vezes ele está falando do tempo quando ele está falando da morte. Às vezes ele está falando do tempo quando ele está falando da proximidade da velhice, que era uma coisa que às vezes as pessoas temem, mas quando... Aí ele vai falando e vai discorrendo, e vai, às vezes, quebrando, questionando os conceitos aceitos, né? De que a velhice é um mal, ou de que a morte é um mal, né? E de que é ruim o fato de que a vida seja breve. E ele vai quebrando isso e mostrando, não, a vida não é breve. Ela é breve para quem não sabe vivê-la, né? A morte não é um mal, pelo contrário, ela é parte da vida. A velhice é a parte em que a gente adquiriu o máximo de vivência possível. Então, ele vai quebrando esses conceitos, mas sempre com um viés muito existencial. É sempre o ponto de vista de voltar para a vida. Não é nunca ficar só na teoria, entende? Não existe para ele só teoria. Sempre agir e pensar são coisas que estão articuladas. Então, o tempo para ele está nessa dimensão, né? Para mim é uma questão fundamental da filosofia dele, mas não é aparente. Você tem que ter cuidado para olhar aquilo ali, tá nos detalhes, entende? Já o Crisipo é outra história, ele é um autor totalmente diferente do Sêneca. Então, você acha que tem razão disso, que essa pesquisa é interessante, talvez, porque não se costuma muito articular os dois. Sempre as pessoas tratam, algumas pessoas nem tratam o Sêneca como filósofo. Algumas pessoas falam, não, ele escreveu tragédias, ele era um estadista, ele era um homem público, ele era muitas coisas, mas ele não era filósofo, ele não tinha o rigor de um filósofo. Maria, nesse sentido, a tua pesquisa de doutorado foi inédita. Eu não sei se o peso dessa palavra, não sei se dizer se inédita, mas realmente existe uma lacuna muito grande nesse assunto. Eu só me lembro de ter encontrado, acho que 2 ou 3 textos que articulavam alguma coisa, eram artigos menores, sobre as duas concepções de tempo, de Crisipo e Sêneca, né? Mas, sim, existe um vazio enorme, é isso que eu fui percebendo, que para além da questão filosófica do tempo mesmo, existia uma lacuna entre os dois autores, né? Por quê? Porque, como eu vim explicando há pouco, o Crisipo ele é um autor muito interessante, tanto que existem vários testemunhos que dizem, se não houvesse Crisipo, não haveria Estoa, ou seja, não haveria estoicismo. Porque ele é um autor de fôlego, ele escreveu muito, e ele era extremamente inteligente, extremamente... como é que eu posso falar? Ele era um eminente dialético, lógico, ele era excelente em lógica. Então, existem rumores, anedotas sobre a vida do Crisipo, dizem que ele era muito arrogante, que ele costumava falar assim, me tragam os dogmas, ou seja, as teorias estoicas que vieram antes de mim, que eu vou me ocupar só de fornecer os argumentos para sustentá-los. Ou seja, ele se considerava tão bom nisso, em criar argumentos, que ele entendia que era só trazer a tese para ele, queria sustentar de alguma forma, ele ia criar um argumento. O cara tinha o nariz empinado. Ele tinha. Então, o que acontece? Olha a distância, não só intelectual, de perfil dessas duas pessoas, né? A gente está falando de pessoas completamente diferentes. Um totalmente preocupado com a vida prática, em como que a gente vai se orientar com as nossas angústias, como que a gente vai dar conta das nossas angústias, né? Talvez esse termo angústia é contemporâneo demais, mas aquilo que nos oprime, que nos aperta, né? Aquilo que nos traz dificuldade para levar a vida. E o outro não, o outro um teórico, entende? Um filósofo realmente que trouxe muitas contribuições para a dialética, para a lógica estoica. Então, assim, um eminente estudioso, que escreveu muito, prolífico, mas, assim, muito diferentes. Então, ninguém nem costuma estudar os dois conjuntamente, entende? É algo raro isso. Mariana, a hora que você começou a falar da angústia aí, parecia que eu estava ouvindo os meus amigos que pesquisaram o Dostoiévski, os sartrianos, a angústia existencial. Parecia que eu estava na frente de um e eu estou com a Mariana, pesquisadora da filosofia antiga do estoicismo. Eu vou fazer uma pergunta aqui, um pouquinho fora de contexto, entre aspas, não tanto. Você varreu os dois aí, ficou mergulhada, garimpando aí no pensamento dos dois, mas você foi para os outros estoicos também um pouquinho? Você avançou no tempo aí? Você foi... Estou aqui, ó, com o manual do Epiteto, tá vendo aqui, ó? Tô com ele aqui, é pequenininho, então, né? Sim. Mas você teve que navegar pelos outros históricos aí para poder trabalhar ou não? A questão do tempo? Olha, nessa questão especificamente, eu me concentrei nos dois e já foi muita coisa, viu? Porque, assim, no caso do Sêneca é mais tranquilo que a gente tem o texto. No caso do Crisipo, a gente não tem, a gente só tem fragmentos.
Então, é uma tarefa muito difícil. Mariana, fala um pouquinho dessa questão do Crisipo e assim, fragmentos. Você encontrou em língua portuguesa, foi em língua inglesa, francesa, grego, como é que foi? Então, geralmente, o que acontece? É muito difícil isso, né? Quando você tem que trabalhar com fragmentos, reconstituição, assim, tentar passar um fio condutor por vários fragmentos diferentes, que às vezes são testemunhos de pessoas diferentes, que têm intenções diferentes quando estão escrevendo o texto. Então, muitas vezes, no caso dos estoicos, isso acontece com muita frequência. É muito curioso e muito irônico que quem nos fornece a maior parte dos testemunhos das obras que se perderam dos primeiros estoicos, que foram Zenão, Cleantes e Crisipo, principalmente, são adversários deles. Então, olha só o nível de dificuldade. Você entender a filosofia de alguém pelo texto de um adversário da pessoa, alguém que está combatendo aquela filosofia, entende? Então, no caso do Crisipo, isso era muito recorrente. Como ele era muito arrogante, como ele escrevia muito, ele tinha muitos adversários intelectuais. E ironicamente, o que a gente tem dele para tentar reconstruir a obra dele está justamente nos testemunhos desses adversários. Então, eu fiquei muito concentrada nesses fragmentos do Crisipo e do Sêneca. Claro que, vez ou outra, eu passava um pouco pelos primeiros estoicos ali, por Zenão, Cleantes, mas eu fiquei mais concentrada no Crisipo. Ele é um autor realmente muito importante no primeiro estoicismo. E aí a gente tem um período no médio estoicismo que tem muitas e ricas contribuições, mas eu não tinha como me ater a elas. Eu precisava, então, já era coisa demais, sabe? Trabalhar autores de culturas diferentes, de tempos diferentes. Fiquei mais nos dois mesmo. Mas a escola estoica tem contribuições ricas sobre esse assunto do tempo, no médio estoicismo e depois também. Quem foi o seu orientador? O meu orientador foi o professor Fernando Rey Puente. Ele estuda bastante Aristóteles, mas também um pouco da Antiguidade Tardia, ali, Plotino. Muitos autores da Antiguidade ele entende bem, mas embora o estoicismo seja algo que ele não é algo que ele... quer dizer, eu tenho essa impressão, né? Acho que ele foi muito generoso de ter aceito me orientar, entende? Não era algo que me parece que seja o centro da atenção dele, mas ainda assim ele percebeu meu interesse, me incentivou, né? Então, assim, eu sou extremamente grata a ele por isso, porque seria difícil, no contexto em que eu comecei a estudar filosofia estoica, encontrar alguém que se dispusesse a me orientar. E, assim, ele prontamente aceitou, me orientou, me incentivou, me ajudou. Só gratidão por ele. Você conhece o Aldo Dinucci? Sim, eu fiquei conhecendo depois, quando eu já estava quase terminando a pesquisa, e aí, então, fizemos amizade. O Aldo é uma pessoa muito querida e que agrega muito aos estudos de estoicismo no Brasil. Nossa, sem palavras, muita gratidão a tudo que ele faz pelo estudo do estoicismo. Ele revolucionou o estudo do estoicismo no Brasil. Revolucionou as publicações, as traduções, sabe? Eu sou suspeito porque eu me tornei, pelo menos eu me considero amigo dele, não sei se ele me considera. Já entrevistei várias vezes, ele me mandou o manual que ele traduziu, né? Pois é. E ele me indicou vários pesquisadores do estoicismo. Em agosto eu fiz muitas e muitas entrevistas com pesquisadores do estoicismo. Alguns, assim como você, assim, eu estou fazendo ao longo do mês de setembro, outubro, porque não deu para encaixar a minha agenda e nem dos pesquisadores. Mas me fala uma coisa, você procurou, vamos voltar lá para a tua pesquisa. Mariana, e como é que foi a articulação entre os dois pensamentos, do Crisipo e do Sêneca? Então, pois é, essa articulação não está dada. Essa que é a questão, né? Como eu vinha dizendo há pouco aqui, eles não são autores que geralmente são estudados conjuntamente. Muitas vezes se estuda muito o Sêneca na área das letras, né? Às vezes as pessoas traduzem as tragédias dele, traduzem alguma obra filosófica dele, mas ele é um autor muito esquecido no meio filosófico, bastante esquecido. Hoje em dia, felizmente, as pessoas já estão, né, estudando mais, já tem conhecido mais pesquisadores no Brasil que estão estudando filosoficamente Sêneca no sentido até bem sério e rigoroso mesmo, né? Mas ele, por muito tempo, foi deixado de lado. E o Crisipo, por outro lado, era sempre um autor que era procurado para se estudar a lógica estoica, muito voltado ou para a física ou para a lógica. Então, a concepção não só a articulação entre os dois não é muito feita, não é recorrentemente feita, muito menos da concepção de tempo dos dois, né? Então, assim, como eu estava dizendo, fui estudando lá no mestrado Sêneca e fui vendo que tinha coisa, quando você ia mergulhando nas camadas do texto do Sêneca, tinha a raizinha lá do tempo, estava lá. E eu fui percebendo que, como ele é um estoico tardio, né, ele é do período imperial, eu precisava voltar um pouco no tempo, voltar no período, ou no primeiro estoicismo, no médio estoicismo, para entender de quem que ele estava, por quem que ele estava sendo influenciado, de quem que ele estava apreendendo essa noção de tempo, que estava ali tão contundente na filosofia dele, ainda que não seja tão
expressa num primeiro momento tão aparente, que ela está ali reverberando no subsolo da filosofia dele. Então, quando eu fui ver o Chrysippe, vi que era outro panorama, outra perspectiva. Ele está tentando entender o tempo de um ponto de vista muito mais físico, né? Muito mais dos acontecimentos, como é que você entende o tempo em relação ao movimento, tem uma articulação tempo e movimento. Então, eu vi que eles eram díspares, ou seja, estão separados, sim, mas parecia que os dois estavam dando uma grande importância para essa questão. Poderia ser o caso que o Sêneca tinha bebido daquela fonte também. Embora eu não tivesse, como eu disse, um testemunho claro, uma evidência. Eu só tinha indícios, só indícios que estavam ali pegados, digamos assim, no chão, né? Que eu estava olhando e falando, bom, parece que ele pode ter passado por aqui. E aí foi aí que eu pensei, bom, então é isso que eu tenho que fazer agora. Mostrar, né, se há diálogo, e a tese, então, é isso. É, na verdade, uma tentativa de ver se tem uma conversa entre os dois, né? Um diálogo, se o Sêneca leu o Chrysippe, se não leu, se ele recebeu por fonte indireta ou não, né? E se há um diálogo, como é que é esse diálogo? Essa que é a pergunta da tese. Como é que é, né? Tipo, que diálogo é esse? O Sêneca contribui também ou não? Ele está só recebendo influência, né? Essas duas concepções, elas dialogam em que nível? Elas são complementares? Então, assim, no fundo era isso. E acaba que, né, depois de todos esses anos de pesquisa, me parece que sim, que há não só um diálogo, mas há, inclusive, uma complementaridade, no sentido de que uma concepção ajuda a esclarecer a outra. Ok. Ô, Mariana, e você buscou esclarecer a concepção de tempo estoica? Pois é, então, é um pouco isso, né? É nesse sentido de que tem uma... A gente fala do estoicismo como se fosse uma coisa única, né? Mas é um movimento intelectual que durou 5 séculos. Então, muitas vezes, tem muitas obras importantes, né? Muitas, assim, algumas obras importantes que se dedicaram a tentar entender o conceito de tempo estoico. Vou citar pelo menos, quer ver, algumas do início do século passado, um autor francês muito importante, Émile Breyer, ele escreveu um texto que foi revolucionário assim, no momento que ele escreveu o livro, porque ninguém está estudando estoicismo no início do século, final do século XIX ali. Então ele escreve um texto que chama A Teoria dos Incorpóreos no Estoicismo Antigo. E o tempo é um incorpóreo. O tempo não é algo que a gente vê, né? Ele é algo que a gente não vê, mas ele está acontecendo. A gente vê o efeito dele sobre nós. Eu envelheço, eu vejo as marcas do tempo em mim, eu vejo uma plantinha, né, que cresceu, a flor desabrochou, depois ela vai perecer e vai morrer. Eu vejo os efeitos do tempo, mas eu não vejo ele é um incorpóreo. Então, o Émile Breyer escreveu um texto muito importante, muito impactante, que foi influenciar muita gente importante depois, a Teoria dos Incorporais no Estoicismo Antigo. Aí depois veio um outro aluno dele que se interessou tanto pelo assunto, escreveu talvez a obra mais importante sobre o tempo, que a gente tem talvez até hoje, sobre a obra sobre a filosofia estoica do tempo, que é o Victor Goldschmidt, ele escreveu um livro que chama O Sistema Estoico e a Ideia de Tempo. E depois deles vieram vários outros que eu poderia citar aqui, eu poderia falar de pelo menos mais 2 nomes, um autor, Malcolm Schofield, depois Samuel Sambursky, e hoje em dia tem um autor vivo hoje, né, Ricardo Salles, é um professor da Universidade do México, também escreveram sobre o tempo. Mas então, como é que eu queria fazer isso, né? Claro, me apropriando nesse sentido, aproveitando tudo que essas pessoas tão competentes já fizeram, tentando olhar para isso, como é que eu poderia, né, me valer disso, para então articular esses dois autores que não necessariamente estavam sendo articulados nessas obras, entende? Muitas vezes a concepção de tempo estoica está concentrada em Crisipo, na teoria do Crisipo. Então, muitas vezes, entender a teoria do Crisipo foi suficiente ali. Mas eu estava desconfiada que o Sêneca dava uma nova nuance, uma variação para a concepção de tempo estoica, digamos assim, né? Então, foi por isso que eu fui seguir esse fio condutor. Foi mais ou menos nesse sentido que a tese seguiu. Assim. Ô, Mariana, você falou que o Crisipo viveu no século 3 a.C., entre 200 e 300 a.C., né? Uhum. E qual foi a teoria dele dentro desse contexto do século 3 a.C., lá em Atenas? Pois é, olha só, essa parte é a parte mais difícil, né? Todas essas pessoas que eu citei aqui, esses intérpretes, né, que estudaram detidamente a filosofia estoica do tempo e que passaram necessariamente por Crisipo, tiveram de lidar com um problema que eu também tive que lidar, que é essa questão que eu estou falando dos fragmentos, né? Então, assim, o que a gente tem sobre a teoria do tempo de Crisipo? Praticamente um fragmento, sei lá, de umas 10 ou 15 linhas. É muito pouco, né? Então, assim, quando você compara com outras obras sobre o tempo, sei lá, o que Aristóteles escreveu lá na física, né? O Tratado do Tempo, ou Plotino escreveu lá sobre o tempo, enfim. O que a gente tem do Crisipo é muito pequeno, é muito exíguo, muito, muito pouco, mas a gente tem que lidar com isso, não tem jeito, é o que a gente tem. Então,
que eu fiz? Né? Eu fui tentar entender o que era esse fragmento, né? A partir do original, né? No grego. Você até tinha perguntado há pouco, né? Se existiam traduções. Esse professor que eu mencionei da Universidade do México, ele fez uma tradução dos fragmentos para o espanhol, tem essa tradução, mas em português eu desconheço, não tem até hoje, né? Eu tentei traduzir na tese esse fragmento que é pequeno, né? Mas só ele também, não fiz nenhuma tradução maior, mesmo assim com muita dificuldade, porque é difícil fazer isso. Então eu tentei traduzir para ver se eu entendia melhor a filosofia dele ali. O que o Chrysippus está falando ali, nesse fragmento pequenininho, né? Ele está, primeiro, está vindo depois de um monte de gente que já começou a pensar o tempo. E uma pessoa que pensou com muita profundidade, que foi Aristóteles, por exemplo. Então ele está, de alguma forma, dialogando com alguns conceitos que estão em Aristóteles, mas está pensando também em conexão com a filosofia estoica. Então, o que ele está fazendo ali? Ele está, primeiro, enfrentando a grande aporia, que é o problema do tempo, né? Por que aporia? Porque é um impasse, você não tem para onde passar. Quando você pensa no tempo por um ponto de vista que a gente chama do caráter contínuo do tempo, o que quer dizer isso, contínuo? Uma coisa que é infinitamente divisível. O tempo, por uma certa perspectiva, ele é infinitamente divisível. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que a gente marque o tempo que você me fez essa pergunta de agora, né? Se eu quiser dividir esse intervalo de tempo, ele vai dividindo, e não, a gente não encontra a parte última. Por isso, porque o tempo é um contínuo, né? Toda vez que você vai pegar uma parte última dele, que parece que a gente pegou um pedacinho assim, ele divide mais, e mais, e mais, e mais. Então, nessa perspectiva, se a gente pensar assim, não tem tempo presente, não tem tempo passado, não tem tempo futuro, não tem partes definidas, porque toda parte vai se dividindo mais e mais. Então, olha para você ver que coisa louca. Por mais que na nossa vida cotidiana a gente se organize pensando, ontem é o passado, hoje é o presente, amanhã é o futuro, né? É isso que a gente está fazendo aqui agora, essa entrevista é o presente. Depois que a gente terminar essa entrevista, eu vou fazer tal coisa, é o meu futuro, né? A gente consegue se organizar assim na vida cotidiana. Mas, num sentido muito estrito, ou seja, nesse sentido de entender o tempo como contínuo, a gente não consegue achar uma parte última. Isso é angustiante, né? Parece que não existe o tempo. Por isso que eu falei com você que a sua pergunta não tem nada de ingênuo quando você falou com o seu professor lá, né? O tempo existe, né? Então é isso. O princípio está dizendo, se a gente tomar o tempo num sentido muito estrito, não existe presente. Não existe. Mas, se a gente tomar num sentido mais amplo, talvez a gente consiga falar que existe presente sim. E aí eu vou te dar o exemplo. Para o Crisipo, toda vez que a gente tomar o tempo em sentido amplo, o que ele quer dizer com isso? Toda vez que a gente remeter um intervalo de tempo a uma ação que está acontecendo, exemplo, a minha fala de agora. Minha fala é uma ação. Eu posso falar assim, olha, num sentido amplo, eu estou falando, Mariana está falando agora. Né? Eu posso fazer essa afirmação. Alguém pode fazer, Mariana está falando agora, está respondendo uma pergunta. Essa ação garante que isso está acontecendo agora. Ou seja, que isso existe. Então, como você pode falar que o tempo existe? No sentido amplo. Se você sempre estiver remetendo ele a uma ação que está acontecendo agora. Tá? Então, isso existe. E aí, a partir dessa ação presente, se eu contrapor ela ao que vem antes, ao que vem depois, eu consigo mais ou menos organizar as partes do tempo. Eu consigo sempre pensar pelas ações. Então, para o tempo fazer sentido, para a gente falar que ele existe, a gente tem que gente levar ele para a ação que está falando dele. Tá? Então, o tempo de agora, ele existe, o tempo presente existe agora porque eu estou falando, que a gente está conversando, você está me perguntando. Então, nesse sentido amplo, tem um presente sim, entende? E esse presente, ele não é a mesma coisa que o que veio antes dessa entrevista e não é a mesma coisa do que vai vir depois. Então, por contraposição, por contraste, por confronto, tem um passado antes dessa entrevista e tem um futuro depois, né? Mas a ação mesmo, que é a entrevista, essa minha fala aqui agora, é ela que garante a gente entender que existe uma parte presente do tempo. Essa é a teoria dele, ele faz essa distinção entre uma dimensão mais precisa, que seria essa dimensão contínua do tempo, e uma dimensão mais ampla, que a gente pensar o tempo como intervalo de uma ação, de um movimento que está acontecendo no cosmos agora, né? É mais ou menos isso. É assim que ele consegue sair da aporia e falar que existe o tempo, que existem as partes do tempo de alguma forma, nem que seja pelo menos o presente. E o passado e o futuro não existiriam, mas subsistiriam, ele diz. Ou seja, eu sei, está na minha mente que aconteceu o passado, eu sei que ele subsiste na minha mente, não está acontecendo mais agora. E o futuro que vai acontecer. Então, ele subsiste na minha mente, mas o presente existe. E ele me ajuda a delimitar as partes do tempo. Isso é suficiente, na teoria dele. Aparentemente, né? Por esse fragmento que a gente tem, que é muito pequenininho, que diz pouco, mas que ajuda a gente a entender um pouquinho como é que ele soluciona a aporia do tempo. Mariana, você falou alguns
alguns minutos atrás que você entendia que o Crisipo tinha um pensamento extremamente estruturado e lógico, não é? Você sabe que esse conceito aí de fragmentação do tempo infinita é um conceito matemático de limite derivada. Você se aproxima do zero quando você divide um número pelo outro e vai aumentando. 1 por 1, 1 por 10, 1 por 100, 1 por 1 milhão. Você se aproxima, mas não chega. Um trilionésimo, você vai estar se aproximando do zero, mas é noção de tempo, é noção de limite derivada aplicada às questões do tempo. Muito interessante. Mariana, vamos falar sobre um pouquinho mais sobre o Crisipo. Você entende que ele nos leva a conhecer o Estatuto dos Existentes? Sim. Eu sei que falando essa expressão Estatuto dos Existentes parece uma coisa difícil, mas é uma coisa simples. O que acontece? Que eu acabei de falar que ele fala de 2 sentidos do tempo. Um sentido preciso, que é contínuo, que é isso que você acabou de falar, vai dividindo, você não acha uma parte última, então parece que não tem tempo nenhum. E um sentido mais amplo, que ele fala. Só que para a gente entender o sentido amplo, a gente sempre tem que se remeter ao movimento ou à ação da qual aquele tempo é intervalo. Eu acabei de exemplificar aqui a minha fala, né, com isso. Então, o que acontece? Pensando por esse lado amplo do tempo, nesse sentido mais amplo, como eu falei, para você entender o que é o tempo, você tem que se remeter a uma ação ou ao movimento do tempo. E você falar da ação ou do movimento de um ser, você está falando do estatuto dele, do estado dele. Então, por exemplo, vou tentar, trocando em miúdos, falar de uma forma mais simples. Falar desse tempo aqui agora, 4:13, né, 16:13, do dia 1º de outubro de 2021, né, disso que está acontecendo aqui para nós, que estamos envolvidos nessa entrevista, esse tempo diz o quê? Está falando dessa fala aqui, né? Está falando do nosso estado, meu e seu, nesse acontecimento. Ou seja, o estatuto dos existentes que estão envolvidos ali. Qual que é o estatuto, o estado nosso? A Mariana está falando, nesse momento exato, 4:13, o Deodato está ouvindo, daqui a pouco ele vai perguntar. Então, isso é o estado desse acontecimento aqui. O tempo também ajuda a gente a entender isso quando a gente olha por esse lado, entende? A gente vê por essa perspectiva. E o Sêneca, já aí indo para o século I, não é isso? E isso. Já rodando aí o espaço geográfico, indo para Roma, creio que em Roma, né? Isso. Ele validou a teoria do Crisipo? Pois é, essa é a parte interessante. Eu acho que sim. Eu estou apostando que sim, Deodato. Porque o que acontece? Eu não falei o tempo todo que o Sêneca está preocupado com a questão da existência, né? Até eu utilizei o título que um autor português deu lá no artigo dele sobre o Sêneca, falando Sêneca, o filósofo da condição humana. Ou seja, quando o Sêneca, toda vez que ele vai lidar com o problema do tempo, ele está sempre interessado no tempo como algo que está resgatando uma vivência nossa. Então, a dimensão do tempo para ele é vivencial. Ou seja, toda vez que ele está falando com alguém, ele tem vários exercícios espirituais, né? Várias práticas para a pessoa alcançar aí uma condição de vida mais tranquila, mais serena, né? De se reorientar moralmente, falando, digamos assim, né? E aí, o que acontece? Se a gente for lembrar bem, o Crisipo dizia o quê? Que o tempo, então, reflete ou é o intervalo de um acontecimento que está acontecendo, algum movimento, alguma ação, né? E para o Sêneca não é tão diferente, só que ele está aplicando isso na dimensão existencial humana, na condição humana, tá? Então, por exemplo, toda vez que a gente está falando de alguma vivência nossa, por exemplo, se você me contar de alguma experiência que você já teve em Minas Gerais, há não sei quantos anos atrás, você pode começar a contar um caos aqui agora sobre isso. Não conta aquela história que eu te contei, hein? Então, aí a hora que você vê, se você fizer isso, você está evocando, trazendo para você, para dentro de você, e não só para dentro de você, mas para o nosso diálogo aqui, a imagem de uma vivência que você teve. Você puxou um tempo na sua memória, entende? Você puxou um tempo e resgatou uma vivência. E isso forma uma imagem na alma da pessoa, entende? Em você lembra. É uma imagem que veio para você, que você evocou, da sua vivência, né? Eu não vivenciei isso, mas para você veio. Aí eu que vivenciei uma coisa também no passado, isso vem para mim. Então, para o Sêneca, de alguma maneira, o tempo também reflete os acontecimentos, entende? A existência. Acontece isso, da vivência, da existência humana. Ok. Pode continuar. Não, é isso. Você ia falar mais alguma coisa? Eu ia sair um pouquinho aí. Fique à vontade para responder se você buscou alguma coisa nesse sentido ou não. Uhum. Eu repito, eu já falei uma vez, vou falar de novo. Parece que eu estou diante de uma pesquisadora da filosofia contemporânea, dos existencialistas. São duas perguntas em uma. O Sêneca foi, de certa forma, um pré-existencialista?
Então, eu Segunda, posso. segunda. Como você falou em alma, que é negada por muitos existencialistas ateus, né? Uhum. O Sêneca, ele tangenciou, você chegou a encontrar metafísica no pensamento dele? Então, tudo muito complicado, né? Porque, assim, na verdade, a psique, ou ânima, né, para os latinos, ela é muito fundamental na filosofia antiga, né? Eu acho que nesse contexto contemporâneo já é um outro, tem um outro olhar, digamos assim, né? Mas essa palavra, né, metafísica, é difícil falar isso no caso dos estoicos, porque o que acontece? Eles são autores corporealistas, né? Para eles, tudo que existe, inclusive Deus, inclusive a divindade, o Logos, que coordena o mundo, é corpóreo. Por mais que seja desafiador para a gente entender isso, é exatamente isso que eles pensam. Deus é imanente a todas as coisas que compõem o cosmos, né? É como se ele fosse uma força que vai atravessando todos os corpos. Então, se você pensar em metafísica no sentido como algo que vai além do corpóreo, nesse sentido, não, a gente não fala de metafísica no estoicismo. Mas se você pensar em metafísica como algo que está simplesmente pensando os princípios de tudo, sim, é claro que os estoicos estão fazendo uma metafísica muito interessante. Porque eles estão falando que os princípios exatamente são corpóreos, mas a gente não tem acesso a eles. Não é porque eles são corpóreos que a gente vê, que a gente enxerga de forma imediata e percebe eles de forma imediata. Mas sim, eu acho que tem uma metafísica, sim, no estoicismo nesse sentido, de uma busca pelos princípios, pela natureza última das coisas. Então, não só o Sêneca, mas outros autores históricos também estão fazendo metafísica nesse sentido. E sim, eles falam da alma, em muitos sentidos. O Sêneca também tem posições complexas sobre isso. Até alguns intérpretes discutem qual que é a verdadeira posição dele, se ele tem alguma influência de outras escolas também, que ele fala às vezes de alma e tal. Mas eu tô falando assim de psique nesse sentido de que eu estava falando agora há pouco, né? Que é como se ele buscasse, quando ele está falando, é porque ele fala num tom muito intimista, o Sêneca, com o discípulo dele, o Lucílio, né? Nesse texto que eu estudei, Cartas a Lucílio, ele está falando com uma pessoa, com um discípulo dele, que chama Lucílio, e ele está o tempo inteiro, pelo discurso, incentivando esse discípulo dele a resgatar as vivências, pela memória, entende? Ou o que ele viveu, ou o que ele vai viver, por exemplo, projetar a morte, essas coisas. Então, me parece que é como se ele estivesse querendo formar imagens para ele, entende? Por isso que eu falei de imagens na alma, né? Para ver se a pessoa dá uma estremecida mesmo, entende? Tipo, olha, a morte vai chegar, você tem que se modificar, né? A morte está chegando, você precisa se modificar. O seu passado, olha para ele, passou tão rápido, você tem que se modificar logo, né? Você tem que se reorientar moralmente, se reorientar, se modificar. Então é um pouco isso. Ô, Mariana, você acha, você entende, ou você chegou à conclusão que, ao pesquisar a questão do tempo no pensamento do Sêneca, ele chegou ao despertar da consciência humana, sob ponto de vista filosófico e moral? O que acontece? É isso que na verdade, é interessante isso que você está falando, porque exatamente conecta com o que eu acabei de falar. Por que o Sêneca tem interesse pelo tempo? Porque ele acha que quando a gente meditar sobre o tempo, e seja sobre a nossa vida, por exemplo, a gente vai se dar conta de dois detalhes importantes sobre a condição humana, que são eles. Primeiro, a rapidez com que a vida passa. A vida passa muito rápido, por isso que ele tem um livro que chama A Brevidade da Vida. Né? A vida vai passando, vai passando, vai passando. Se a gente não se atentar e souber se portar, se dispor diante disso, a nossa vida foi em vão. Então, isso é o primeiro traço, né, da rapidez. Segundo é a finitude. Ela passa rápido e ela vai acabar. E a gente precisa lidar com isso moralmente. A gente tem que se dispor moralmente de acordo com isso. Então, quando você olha para o tempo e vê isso, enxerga, projetando para frente a morte, projetando para trás, como passou rápido até aqui, todas as nossas vivências, né? Eu olhando, nossa, Mariana, há pouco tempo atrás eu estava me formando na faculdade, há pouco tempo atrás eu estava começando a ser professora do Pedro II, e agora passou tão rápido, olha só. Né? A vida é assim. Então, ele está falando o seguinte, quando a gente olha para o tempo, para a nossa vida, a gente se dá conta de tudo isso, que é rápido e que é finito. E é por isso que a gente tem que dar um start. A esperança do Sêneca é que, percebendo isso, a gente deu start logo, entende? Deu start, tipo, poxa, vamos nos modificar logo o quanto antes. Não vamos perder tempo, não vamos perder a oportunidade, né? É um pouco isso, então. Ele espera que o tempo espere isso, essa condição humana breve e finita, entende? E que isso nos sensibilize, nos estremeça, nos faça a gente se modificar de alguma forma. Essa é a expectativa dele, eu acho. Mariana, e ao final ali,
Ao final ali da tua pesquisa, você chegou a uma transição da concepção do tempo estoica? Como é que foi isso? Como é que foi esse desfecho da tua pesquisa? Então, foi um pouco nesse sentido de perceber que o Sêneca, apesar de ele, aos pouquinhos, né, silenciosamente, embora ninguém preste atenção tanto assim no que ele está falando, né, na concepção de tempo dele ali, me parece que ele está oferecendo uma contribuição à concepção de tempo estoica como um todo, né? Se a gente pensar no conceito de tempo estoico, que vai ter variações. Então, me parece que o Sêneca ele está oferecendo uma contribuição muito importante, que é a seguinte: o tempo não é só como... É muito importante a concepção que o Crisipo apresentou, né, do tempo como algo, um intervalo do movimento de tudo que está acontecendo no mundo. O Crisipo falou isso. Então, assim, ó, tem o tempo, né, você olha para qualquer movimento, tipo eu pegando essa água aqui, né, qualquer coisa, a minha fala, você consegue, disso daí, desse movimento, né, compreender o tempo que o define, o intervalo que o define, ou seja, tanto do ponto de vista estrito, né, daquele jeito que eu falei, contínuo, indivisível, quase um conceito matemático, como você falou, tanto como um intervalo no sentido mais amplo que nos ajuda a entender o estado das coisas, o que está acontecendo, no sentido mais prático. Mas o Sêneca ele foi um pouco além, porque o que acontece? Além de entender que o tempo é um reflexo dos acontecimentos, o tempo reflete o que está acontecendo, o Sêneca pegou isso e tentou, quase que fazer disso uma terapia, um exercício espiritual para o ser humano. Tipo assim, olha, medita no tempo, ele está falando. Isso é uma prática espiritual. Medita no tempo. Meditar no tempo é olhar para a sua vida, olhar para você mesmo. Voltar-se para a própria natureza. É isso que ele está querendo. Então, assim, ó, quando você olhar para a vida, entender que ela é transitória, que ela é breve, que ela é finita, você vai se dar conta que isso é uma lei cósmica, não é só para você. Todos os existentes têm isso. Se você entender isso, você entende que é assim o cosmos, né? E é assim que a vida se apresenta para nós. É assim que a gente tem que se dispor frente a ela, com abertura, com coragem, com sinceridade, com lealdade, nesse sentido de aceitar o que o cosmos nos apresenta, entende? Inclusive a finitude, inclusive a rapidez da vida, e vivenciar isso com tudo que isso é. É isso que ele está querendo, né? Então, assim, em todo esse sentido, articulando esses dois autores, o que a gente percebe? Que o tempo ele vai cada vez mais vindo para uma dimensão psicológica e íntima, entende? Ele vem de uma dimensão externa, cósmica, lá o Crisipo, pensando nos acontecimentos quase da física mesmo, e o Sêneca já apreende isso com... Eu sei que ele é quase um psicólogo, essa é a verdade. Ele traz isso para dentro da alma. O movimento que o Crisipo via fora da alma, ele vê dentro da alma. Então, você vê que tem toda essa transição de uma coisa quase que física para psicológica, né? Não sei. Então, é tudo isso ao mesmo tempo, né? Mas é isso, é uma tentativa de mostrar como que a filosofia estoica tem uma concepção de tempo rica, diversa e complexa. A tese é mais ou menos sobre isso. Agora, se você me permite uma coisa que eu queria falar, que você falou várias vezes, né, dos existencialistas e tal, e eu gostaria de dizer isso aqui, porque o autor que me fez ir para a filosofia foi Dostoiévski. Foi ele que me fez seguir o caminho da filosofia. Então, por mais que eu não estude a filosofia contemporânea, né, mais detidamente, mais que eu tenha vindo para a filosofia antiga, as questões que estão no Dostoiévski são as que me perseguem até hoje. Né? Várias questões, né, sobre a questão existencial e tudo mais. Mariana, eu não vou perder a oportunidade de fazer um parênteses. Se você quiser comentar, você comenta. Se você não quiser, não precisa comentar. Eu gosto de terminar assim, geralmente deixando um convite, e o seu eu já sei qual vai ser. Eu gostaria que, talvez em dezembro, que a minha agenda está completamente lotada agora em outubro e novembro, conversar sobre o teu mestrado. É um convite. Depois você me responde fora do ar. Tá mas são duas provocaçõezinhas. Eu gosto de fazer algumas provocações. Eu fiquei o tempo todo te provocando aí com relação ao existencialismo. A primeira entrevista que eu fiz no canal foi para um filósofo e teólogo que pesquisou no mestrado dele. Depois eu te mando o link, tá? Pelo WhatsApp. Está lá bem rudimentar, tecnicamente mal feito, mas é assim, extremamente precioso. Preciosa essa entrevista. Ele pesquisou uma aproximação entre a literatura do Dostoiévski e a teologia. É extremamente interessante. Eu sabia que você ia gostar. Depois eu te mando, aí você vai ouvi-lo. Vai assistir. Mas é o seguinte, teve um cara aí, eu não vou citar o nome dele, já estou colocando dentro do parênteses, que falou que estudar, pesquisar o Dostoiévski, desconsiderando o cristianismo dele, seria uma forma de amputar o pensamento dele. Fecha parênteses. Fecha parênteses.
Eu fiz algumas provocações para você ao longo do tempo aí, em relação ao existencialismo, em relação à questão da alma. Eu fui jogando aí só para ver a tua reação. E você falou outra coisa que me chamou a atenção, eu queria que você comentasse. Você citou no comecinho do nosso bate-papo o Agostinho de Hipona, Santo Agostinho. Você leu algumas coisas dele? Sim, eu li. Na verdade, quando eu estava, né, estudando mesmo no doutorado essa questão do tempo em cênica, algumas pessoas me falaram assim, nossa, mas de repente valeria a pena também, num futuro, você tentar articular o Cênica com o Agostinho, que vem depois, né? Então, Vem assim, no depois. sentido de que provavelmente... Desculpe, ele nasceu em 353 e morreu em 430. Quase 300 anos depois, né? Do Sêneca. Pois é, então. E aí muitas pessoas me falaram isso. Olha, talvez uma outra pesquisa muito interessante seria articular o Sêneca, né, com o Agostinho. Entender como é que eles estão pensando. Porque o Agostinho também tem uma reflexão muito importante sobre o tempo, né? Então, assim, acho que uma outra pesquisa interessante seria essa. Quem sabe um dia no futuro, né? O que eu li, por enquanto, foi pouco, entende, Agostinho? Eu teria que ler um pouco mais. Tá, fica aí uma dica, quando você não estiver fazendo nada aí, estiver descansando, entra no canal e clica lá na playlist Agostinho de Hipona, o acervo. Vários pesquisadores do Agostinho de Hipona que eu entrevistei sobre a Trindade. Nossa, um cara da USP aí, sobre a questão da Trindade, muito interessante. Um psicólogo que pesquisou a psicologia no Agostinho de Hipona, e por aí vai, um monte de coisa. Sobre a grandeza da alma, né, que é um dos livros dele. Eu gosto bastante do Agostinho de Hipona. Eu também gosto, também me interessa muito. Quem sabe um dia no futuro eu não posso falar dos dois aí, do Sêneca e do Agostinho. Legal. Mariana, muito obrigado por separar esse tempo aí. Para mim foi extremamente interessante e agradável. Nossa, o meu problema é que cada um que eu entrevisto, eu fico querendo ler o objeto do estudo dele. E aí eu fico lendo um pouquinho de cada coisa. Nossa, você falou do Sêneca com tamanho encantamento sobre a perspectiva dele do tempo e da existência, da condição humana, que você leva qualquer um a ficar interessado em estudá-lo. Você já tinha essa perspectiva antes ou foi depois aí ao longo do tempo em que você fez o mestrado e doutorado? Olha, sabe o que eu acho? Eu acho que assim, esse problema, assim, existe um certo preconceito com o Sêneca, né? Assim, então pelo menos na filosofia é grande o preconceito com ele, assim, tem intérpretes mesmo que, não, ele não é um filósofo menor e tal. Então, assim, quando eu comecei a estudar no mestrado, eu estudava, assim, com todo cuidado e tal, mas eu mesma não sabia de quanto eu poderia achar ali, encontrar ali, escavando aquele pensamento dele, que num primeiro momento não se revela tão profundo, né? Parece um pensamento mais, para algumas pessoas, superficial e tal. Mas quando eu cheguei no doutorado, que eu fui realmente tentar mergulhar e, sabe, adentrar as várias camadas do texto dele, que essa que é a verdade, o texto dele tem muitas camadas. Aí que eu vi que não, que ele era, sabe, que ele tinha muita coisa a dizer, muito mais do que eu tinha entendido no mestrado. Então, assim, eu acho que eu fiquei mais apaixonada por ele no doutorado. Eu me encantei mais por ele no doutorado a partir do Crisipo. É interessante isso. Eu fui para o Crisipo já um pouco cansada do Sêneca no mestrado, porque a gente fica cansado, né, de um autor, assim, no mestrado. E aí, depois que eu fui para o Crisipo e voltei para o Sêneca, eu falei, gente, tem muita coisa aqui. Né? Tem muito a dizer, tem muita coisa rica para trocar com outros autores do estoicismo e posteriores, como, por exemplo, Agostinho ou outros. Né? Então, sim, ele é um autor que eu acho que merece atenção. Assim. Eu acho que se você não fosse mineira, eu ia falar que você compraria uma briga com quem estivesse falando que o Sêneca não é um filósofo. Eu acho que você compraria. Como você é mineira, você só deu a entender que você discorda. É isso mesmo. Mariana, muito obrigado. A gente volta a conversar mais vezes no futuro, tá bom? Tá bom. Tomara. Eu gostei muito também, Deodato. Obrigada, viu? Valeu pelo convite, pela oportunidade, pelo tempo aqui. Gostei muito. Muito sucesso para o seu canal. Eu vou assistir, sim, os vídeos de Agostinho. Viu? Legal. Um abração, viu? Abração. Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações.